que ele se arrependa. Quando Deus ele fala, ele confirma. E quando ele diz, ele cumpre com o que diz. Amém? Amém. Então, quando é que vamos saber se o profeta falou a mensagem de Deus? Quando se cumprir. Na terça-feira, temos os falsos profetas, suas heresias e os doutrinários. Vamos ler Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Mateus, capítulo 7, versículo 15 ao 20. Veja que em Deuteronômio 15 e 20. Em Deuteronômio, veja que os falsos profetas são conhecidos quando eles falam, dizendo que foi Deus, que Deus disse, sem Deus ter falado. E essa profecia, ela não se cumpre. Que nos leva a acreditar que não foi Deus que falou. Veja já em Mateus, capítulo 7, versículo 15 e 20, como é conhecido os falsos profetas. Pode ler. Acautelados, porém, dos falsos profetas, que vêm até os vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Peço uma pausa aí, missionária Ivânia. Eles vêm vestidos como ovelhas, não é? Justamente para quê? Enganar. Porque se eles vêm vestidos de ovelha, como eu vou identificar se ele está vestido de ovelha? Ele vem para enganar. Mas é outra forma que Deus está nos dando pela sua palavra para identificar. Não só quando não se cumpre a promessa, mas também pelos frutos. Continue, missionário Evandro. Pelas suas obras. 16, né? Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas ou figos dos abrolhos. Assim toda árvore boa produz bom fruto, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, assim, pelos seus frutos o conhecereis. Aqui está falando de quê? Dos falsos profetas, não é? Como eles podem ser conhecidos? Aí usa-se o quê? Uma linguagem natural, não é? A figura aqui de quê? De uma árvore, tá certo? Como uma árvore ela é conhecida? De repente eu não conheço aquela árvore, mas pelo seu fruto eu conheço. Eu vou conhecer aquela árvore pelos seus frutos, tá certo? Não se pode colher banana do pé de jaca, não é isso? Então pelos seus frutos os conhecereis, tá certo? Um profeta que não é de Deus, ele não produz bons frutos. Né? Os seus comportamentos, as suas atitudes os denuncia, mostra quem de fato ele é, se ele está em Deus ou se ele não está em Deus. Veja o que o apóstolo Paulo ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Não é? Então o profeta de Deus, ele é identificado não só pelo que ele fala, não é? Mas pelas suas atitudes, pelo seu comportamento, pelas suas obras, pelo seu fruto. Muitas vezes ele fala, não é? E as suas obras
nega tudo que ele fala. Não é isso? Não condiz com o que ele fala. Tá certo? Na quarta-feira, em 1 Reis, capítulo 22 e 24, os falsos profetas se apresentam como exclusivos de Deus e exclusividade em relação a Deus, não é? É um sinal de quê? É uma característica de quê? De heresia, tá certo? Vamos lá? Quem vai ler 1 Reis, capítulo 22 e verso 24. Alguém que se diz ser exclusivo, só eu sou pastor, só eu sou profeta. Alguma igreja que se diz exclusiva, estou falando de uma igreja local, tá certo? Algum grupo religioso que se diga exclusivo, né? Então, exclusivo aqui, exclusividade aqui, nesse contexto, é uma característica de quê? De falso. Vamos ler? 1 Reis 22 e 24. Capítulo 22, versículo 24. Quem lembra de Elias? Ele disse, só eu fiquei, só eu sou rei. E o Senhor disse o que é ele? Que tinha separado o quê? Que tinha guardado o quê? 7.000 que não se prostrou, tá certo? Que não se curvaram. Então Zedequias, posso ler? Pode ler. Então Zedequias, filho de Kenaná, chegou e feriu a Micaías no queixo e disse, por onde saiu de mim o Espírito do Senhor para falar de ti? Pronto. Ou seja, Deus só pode falar e só fala através de mim. Exclusividade. E veja que ele estava na condição, esse profeta, que dirigiu-se a Micaías, ele estava na condição de falso profeta. E disse, de onde saiu o Espírito do Senhor? Para falar na tua boca. Não é? Então, exclusividade. Deus só fala através de mim. Não é? Então, é uma característica de falso. Tá certo? De heresia. Né? Quem serve ao Senhor, muitas vezes, não é ele, não é? Quem vai dar testemunho, tá certo? Quem vai dar testemunho é quem está do lado de fora, que vai dizer se ele serve ou se ele não serve, se ele é ou se ele não é, tá certo? Veja o profeta.